Eu vou, professor, sintetizar para não levar muito tempo na minha fala. Essa exposição seguramente não foi preparada para este momento. Essa exposição veio do meu tempo como aluno do professor Horácio Pacheco no Colégio Brasil. Vem seguramente de 50 anos sendo elaborado. É a ânsia que eu aprendi com o mestre da literatura portuguesa e literatura brasileira, Horácio Pacheco, que foi e tem e será sempre o mestre de todos nós. Esse memorial da língua portuguesa nós vamos depois submeter às senhoras e senhores que desejarem assinar. Essa apresentação aqui é a logomarca. Nós tivemos uma excelente colaboração da Secretaria de Cultura e do Governo do Município e da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da UF, com uma equipe que mais tarde vamos agradecer essa a infraestrutura que não se vê, que permite chegar até esse momento. Aqui o professor, o senhor falou das caravelas. Alguns não dão tanto valor ao idioma português nas Nações Unidas, 22 de julho, que é a data que assinala o centenário da Academia. Aqui, senhoras e senhores, para nós, muita gente não sabe da extensão geográfica e da profundidade do nosso idioma nos países, em todos os continentes. Língua portuguesa unindo os continentes. Ele está na América do Sul, ele está na Europa, ele está na África, ele está na Ásia. Nosso idioma, ali o Mapa Mundi, ele está presente nesse mundo. Aqui uma homenagem àqueles que saíram por aí afora. Imagina a coragem dos sem bússola, sem instrumentos para navegar. Eles saíram pelo mundo, saíram levando em cada ponto o nosso idioma, o nosso falar, a nossa filosofia de ser, de busca da paz. Aqui está, o mar tem estreitas ligações. Eu coloquei isso aqui para uma homenagem àqueles que ajudaram a fazer os alicerces da nossa... A língua portuguesa e o mar têm estreitas ligações históricas. Esse salgado caudal marinho levou a língua aos continentes. Valendo-se das grandes navegações transoceânicas dos portugueses, a lusofonia foi levada a todos os recantos da terra. Aqui Fernando Magalhães, aqui uma frase que é romântica, é sensível, é a sensibilidade de Camões, quando ele diz: já à vista pouco e pouco se desterra daqueles pátrios montes que ficava o caro Tejo e a fresca serra de Sintra, e nela os olhos se alongavam. Ficava-nos também na amada terra o coração que as mágoas lá deixavam. E já depois que toda se escondeu, não vimos mais, enfim, que mar e céu. Esse é o nosso Camões, o grande arquiteto, o grande estruturador da língua portuguesa, que recebe os nossos aplausos, porque ele vive na medida que vive o nosso idioma. O Tratado de Tordesilhas deixou de ser aquela vertical porque os portugueses empurraram, levaram até os Andes o nosso território nacional. Aqui é uma referenciazinha à carta do Tratado de Tordesilhas, e que mostra aquela linha, e nós fomos muito mais além. Estive recentemente em Belém, e há um monumento lindo a Pedro Teixeira, aquele português corajoso que, enfrentando a corrente negativa do rio Amazonas, foi muito mais além, chegando lá onde os Andes inicia. Graças a esse povo corajoso que nos doou esse idioma, como dizia Horácio Pacheco, o nosso avôzinho é que nós temos 8.500.000 quilômetros quadrados de território nacional. Por isso, o nosso profundo respeito a essa contribuição dos portugueses à nossa história. Afonso II, acho que todos, o terceiro rei de Portugal, 800 anos e pouco, que tem a nossa língua estruturada, oficialmente reconhecida.
Testemunho de Dom Afonso II, 27 de junho de 1214, um dos textos mais antigos escrito totalmente em língua portuguesa. Esse documento tem grande valor para caracterizar. Dom Diniz, o rei poeta. Não é? Dom Diniz, o rei poeta, que continua vivo porque ele deixou as marcas da sua sensibilidade poética do seu coração. Durante o seu reinado, Lisboa foi um dos centros europeus de cultura. E essa cultura que nós estamos aqui, educação, cultura e ética, tentando, neste congresso, arremessar. Nós estamos ambiciosamente tentando, neste congresso, influenciar e criar um novo tempo de respeito ao nosso idioma, à nossa cultura e à nossa educação, melhorando para aprofundar os sentimentos nacionais. Aqui, Dom Diniz, Vasco da Gama. O professor Maximiliano considera que Vasco da Gama foi muito mais importante na sua caminhada, na sua navegação, do que o próprio Fernando de Magalhães, que fez a circunnavegação. Porque ele deixava em cada local a marca da passagem com o idioma sendo colocado, fincado, enraizado onde ele passava. A caravela, como tem significado, o Brasil em 1500, neste dia, hora, verso, vista a terra. Aí, nosso caminha. Neste dia, hora de véspera, houvemos vista a terra. Primeiramente, de um grande monte muito alto e redondo, e de outras terras mais baixas do sul, e de terra que grande rio muito alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Ali está. Nessa carta de Pero Vaz de Caminha, é interessante que ele, aí a gente fala que o jeitinho brasileiro vem daí. Ele, antes de beijar a mão de Vossa Alteza, Dom Manuel, ele pedia para o genro que estava na ilha, para trazer o genro para Lisboa, porque a filha dele, que era casada com Jorge Correia, estava. E isso não dá certo, ora pois. Então, ele faz um pedido, o genrismo que começa ali. Bom, a divisão, eu não vou citar, eu acho que todo mundo sabe, o português continental, o português insulano, o português ultramarinho, o português está aqui. A divisão, a Ásia, Goa, Damão, Dil, Macau, Java, o Timor-Leste, que luta para preservar. O Sianã, que garantiu, porque o inglês da Austrália queria tomar conta, e ele lutou para preservar. Na Antártica, já estamos na Antártica, nós estamos em todos os continentes. O português é o quarto idioma, um dos 4 idiomas falados em todos os continentes, em todos os recantos do mundo. Aqui, eu vou tentar correr mais um pouco. Uma língua, além do meio de comunicação, expressa conteúdo essencial. É isso que o professor Bichara tem feito. A gramática, saber colocar, saber utilizar bem o nosso idioma. É necessário continuar vivendo e relevando culturas. Eu estou correndo um pouco, porque o café está marcado para as 10h45 e nós temos de botar. Aqui, vultos que acho que todos nós conhecemos, né? Pedro Alves Cabral, Padre Antônio Vieira, com seu discurso, que beleza, eu tive recentemente alguma das páginas, que beleza no dizer, do tocar. Eu, quando fui no ginásio, naquela época era ginásio, me botaram como orador, eu citei Vieira, eis que a última vez, essa expressão de Vieira, a beleza do dizer. Dom João VI, que muitos, a Globo descaracterizou Dom João VI, mas a primeira biblioteca nacional, a biblioteca brasileira, Dom João VI, que trouxe o primeiro curso superior do Brasil, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Nós temos de dar valor àqueles que transformaram a Rio de Janeiro numa capital de novo da cultura, da inteligência, de todo acervo que merece ser respeitado pela história da cultura brasileira. É uma homenagem a ele. Esse Pedro Teixeira, um gigante. Aqui o nosso Santos Dumont, Gago Coutinho, Sacadura Camões, atravessando o Atlântico. Que coragem desses portugueses. Egas Muniz, o primeiro médico a receber, da língua portuguesa, a receber o Prêmio Nobel da Medicina com cirurgia do crânio. Aqui,
essa de Queiroz, Oswaldo Cruz, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz projetando a saúde pública nacional em congresso na Alemanha, ganhando o primeiro lugar em higiene, depois de combater a febre amarela, a peste bubônica, ali está achando a mão. Esse também é um gigante da linha direita. O Vila Lobos. É o Vila Lobos, Fernando Pessoa. A minha língua é minha pátria. A Cesária Évora, como canta. A Amália Rodrigues, meu fado, eu moraria. Zé Manuel, a Lourdes Vandon, Ayrton Senna. Temos selo na Alemanha com a homenagem a Ayrton Senna, o brasileiro que, através de agora, fez correr o nosso idioma, a característica da garra do povo brasileiro. A Lucélia Santos, aquela novela... Eu estava em Lisboa, aquela confusão em torno da televisão no shopping, era a novela A Escrava Isaura, Caetano Veloso. Bom, dos esportes, as nossas novelas, às vezes nem tão recomendadas, mas estão por aí afora do Japão. O português na ONU. Essa aqui é a nossa razão de lutar. Nós acreditamos e nós vamos colocar em prática. O nosso idioma vai ser reconhecido como idioma oficial em respeito à própria história criada, desenvolvida com grandeza pelo nosso idioma, pelos povos que falam o nosso idioma. Tornar oficial o idioma português na ONU, ao lado do árabe, falam menos que nós. O chinês respeitamos, o espanhol respeitamos mais, mas o francês é muito menos do que o nosso idioma. O inglês está certo, mas o russo é oficial e nós somos mais falantes, existe mais falante de que o russo, de que o francês e de que do árabe. Por que eles são idiomas reconhecidos como oficial da ONU e o nosso ainda não é? Essa é a nossa luta que vamos colocar. Aqui, mais de 290 milhões de pessoas se expressam no idioma português. A lusofonia, que é mais do que falar um idioma, é uma cultura, tem importância presente sociocultural, geopolítica em várias nações de todos os continentes. Aqui o idioma português está cada vez mais presente, aqui já está na OIT, já está na Unesco. O português e o espanhol são os idiomas que mais crescem entre as línguas europeias após o inglês. Aqui também a língua portuguesa é a quinta mais falada no mundo, em números absolutos, a terceira ainda das consideradas línguas universais de cultura e uma das 4 faladas dos 6 continentes. Falando mandarim, espanhol, inglês, árabe, russo e francês. Nós estamos aqui naquele patamar, logo depois do inglês, com 290 milhões. Por que nós ainda não fomos reconhecidos pela ONU? A nossa esperança aumenta com certeza, porque o atual líder das Nações Unidas é Antônio Guterres, um português que foi escolhido, tomou posse este ano como o número 1 das Nações Unidas, esteve no Rio de Janeiro e a conversação com ele era garantir que a passagem dele deixará o idioma português. E o chefe da missão diplomática, também um ex-aluno da UF, ocupa o 5º lugar das principais línguas usadas na internet, apenas atrás do chinês, do inglês, do espanhol, do japonês. É a 3ª língua mais usada nas pontagens do Twitter, apenas do inglês e do japonês. Eu estou correndo porque aqui o português é o idioma oficial na Organização dos Estados Americanos, no Mercosul, na União Europeia, na União Africana. Seu ensino hoje é obrigatório nos currículos escolares da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Não ainda efetivado, mas é para ser. Aqui é uma vertente econômica muito importante, tanto que a Guiné Equatorial adotou o idioma português como oficial para poder entrar na comunidade dos países da língua portuguesa oficial. 50% dos recursos petrolíferos descobertos na última década estão em países da comunidade lusófona. O gás e o petróleo produzido pelo Brasil, Angola, Moçambique, representam 30% da produção mundial. São argumentos econômicos que devem e precisam ser influenciados. As comunidades econômicas regionais, o Mercosul,
Enfim, há várias organizações onde o português tem presença marcante. Aqui, a comunidade dos países da língua portuguesa, nós estamos colocando as bandeiras que merecem uma nossa salva de palmas, porque nosso idioma se encontra lá, né? Se encontra lá. Essa comunidade dos países da língua portuguesa, criada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, serviu muito e continua servindo para desfazer atritos, problemas ideológicos, prejudicando o entendimento, a compreensão e a paz entre países. Aqui, a comunidade dos povos da língua portuguesa, a cooperação entre eles, a África, a América Latina e a Europa, enfatizando o caráter universalista da lusofonia, que cada vez mais se afirma em nível supranacional. Ali está o encontro deles. Aqui nós vamos à ONU, já levamos previamente o memorial. Aqui tem uma delegação do Rotary, da Academia Brasileira Rotária de Letras, e aqui tem um encontro nosso. Ali tem, esse primeiro é do Rotaract, que é uma organização de meu neto Henrique Bragança. Aqui a presidente atual, a rotariana, presidente da Casa da Amizade, a Zeneida Seixas, a Dulce Matos. Aqui sou eu, de Minas Gerais, o Zé Alves Forte. Aqui é o chefe da delegação, o Gueiros de São Paulo, o Herculano, que estava aqui ontem, de Mato Grosso, o saudoso e querido líder rotário, presidente da revista Brasil Rotária, o Frost, e o Gondim, à esquerda. Esse memorial foi chegado lá. Aqui, essa oficialização do idioma português na ONU. Vamos ler junto? A oficialização do idioma português na ONU estará, por justiça e mérito, prestando um histórico serviço aos povos da língua portuguesa, presentes e atuando em todos os continentes, com expressivo contingente populacional. Brasil, aí está, nós já estamos com 209, aqui são imagens, Portugal, com as suas imagens também. Linda, linda, linda Portugal. Ora, pouca coisa. Coimbra, uma lição. De Moçambique, lindas paisagens de Moçambique. Aqui, Angola, agora já está com uma população superior, está crescendo a população de lá, e o português está cada vez avançando mais. Aqui, outra imagem da Guiné-Bissau, que já está com população superior. Eu não vou mostrar as imagens. Timor-Leste, que já está com população também superior. Lindas paisagens, Burundi de Vitórias. E aqui, a Guiné Equatorial, que entrou por uma questão de estratégia política para obter as vantagens de ser um povo integrado através da língua. Cabo Verde, lindas paisagens também. São Tomé e Príncipe. Uma língua não é um código composto, concorda, professor? Composto por um conjunto de palavras. Não resulta de uma construção técnica destinada a comunicar com o presente existente. Uma língua é mais, é mais. Leandro Conder. Essas diferenças, minha pátria é a língua portuguesa. Fernando Pessoa, que é um poeta que continua presente na nossa memória. Nós, lusófonos, somos uma unidade cultural. Embora em continente distante, vamos ler? Onde se ouve e se fala o nosso idioma, se sente. Há um estado de espírito que nos une, as diferenças desaparecem. A campanha para tornar oficial o idioma português na ONU é ato de reconhecimento, respeito e apoio pela contribuição da comunidade lusófona na história da humanidade, valorizando sua significativa presença socioeconômica e cultural no contexto internacional. Aqui, uma homenagem. Vamos ler juntos? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do bojador, tem de que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Vamos somar nossas entidades culturais, organizações particulares e públicas. A campanha é justa e meritória. Ela elevará a posição dos povos lusófonos no conceito das nações. Depende de você, acadêmica, integrante da comunidade, das organizações sociais, de nosso esforço e capacidade de influenciar. A causa é nossa. Confiamos em Deus. Esta campanha será vitoriosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você quer anunciar? Eu tenho o prazer de ceder a palavra ao presidente da entidade que foi criada para preservar, valorizar e expandir o idioma português, que é o Elo Internacional da Comunidade Lusíada, o presidente Ramiro, que veio de Lisboa especialmente para, com a sua voz, reforçar esse esforço ou dar mais força para que o idioma português chegue lá. Muito obrigado. Bom dia a todos ainda, não é? Depois de tantos ilustres falarem, me deram essa responsabilidade. Mas eu vou pedir licença ao presidente para deixar falar por primeiro o nosso vice, José Frutuoso, porque ele preparou um texto e depois eu encerro. Pode ser? Muito obrigado. Meus cumprimentos a todos. Eu tenho um texto muito breve para falar da nossa entidade, que é o Elos Internacional, que queria inicialmente explicar o que nós estamos representando aqui. De acordo com o nosso estatuto, logo no artigo 3º, a primeira letra diz a defesa, a preservação, a expansão da língua portuguesa. Então, nesse momento, eu queria agradecer a participação do Elos Internacional, cumprimentar a mesa, Dr. Valdemir Bragança, nosso presidente Ramiro Cruz, a presidente do Elos Clube de Niterói, a Matilde, que está aqui, cumprimentar também os nossos companheiros ilistas aqui presentes, Dr. Antônio Abraço, do Rio de Janeiro, Dr. Jorge Dodário, de Petrópolis, né, de Teresópolis, né, o senhor Gentil Moreira, tradicionalista também, a Laboré Lima, ex-presidente do Elos de Niterói. Então, enfim, cumprimentar a todos e agradecer pela participação nesse evento. Inicialmente, eu queria dizer o seguinte, o nosso estatuto, como eu falei, ele foi criado em 1962, do Elos Internacional, além de tratar de um clube de atividades de companheirismo, de relacionamento em Santos, o nosso cônsul honorário em Santos, José Oganda, que criou a ideia de incluir a defesa da língua portuguesa também, entendeu? Então, o Elos Clube, em todas as suas atividades, desde essa época, ele defende as tradições, a cultura luso-brasileira e o movimento elista, que nós tratamos como comunidade lusíada, a comunidade dos 8 países, que agora são 9, que falam o idioma como o idioma oficial português. Então, eu vou ler uma parte do trecho que eu anotei. Alguma coisa já foi falada pelos anteriores e eu já escolhi. Então, o nosso idioma é importante na formação de um processo histórico, tendo sido relevante na construção de identidade, na legitimação das nações que entregam a lusofonia. É a maneira de um povo de se expressar em sua língua, daí a frase de Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. Nós temos um problema recente, que é o acordo ortográfico, que a padronização nós não conseguimos, apesar de ser aprovado pelos governos, na prática não entrou efetivamente como uma língua comum, porque nós temos o acordo ortográfico que não é respeitado em Portugal por interesses comerciais, interesses dos editores, dos escritores, e o acordo ortográfico modificou pouca coisa, tanto na nossa gramática como na gramática deles. Então não havia essa prevenção que eles têm contra o nosso acordo, né? Tanto é que a gente percebe, quem mexe com informática, quando você baixa um programa do exterior, antivírus principalmente, que vem todos da Alemanha, eles põem lá português do Brasil, português de Portugal, né? Isso não devia existir, português é um só. Apesar que existem palavras características, né? Ficheiro lá, arquivo aqui, né? Baixar aqui
e tem um outro nome que eles usam para não baixar, né? Então, tem algumas palavras diferentes que realmente não se justificava. A gente entende o que é, mas para eles não aceitam assim, né? Nós precisamos insistir principalmente na formalização da gramática. Em toda a nossa reunião de Elos Clubes, nós afirmamos a defesa da língua portuguesa com palestras sobre o acordo ortográfico, né? Sobre também os estrangeirismos que são falados no Brasil, sobre os nossos concursos literários que são feitos de autores brasileiros e portugueses, sobre fatos históricos, sobre eventos culturais, divulgação dos hinos, né? Concurso de poesia, de crônicas, e tudo isso são tratados nas nossas reuniões. Por isso que o Elos Clube é um clube da língua portuguesa e um clube da lusofonia. Em 59, quando foi criado o primeiro Elos Clube em Santos, né? Ainda por influência da Segunda Guerra Mundial, o inglês arrancava como língua dominante. Então era importante que os países da lusofonia se afirmassem na língua portuguesa, para não ter a dominação, como realmente aconteceu, né? Como já foi falado aqui antes, Timor-Leste sofreu grande influência para que fosse mantido o inglês e não o português, mas conseguiu ser afirmado até com a ajuda do Brasil, que mandou professores de português para lá, como língua portuguesa oficial, né? E também outro detalhe, a comunicação entre os povos, interesse de escritores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, a reativação de alguns clubes nesses países, eles veem o Brasil como uma potência, como um parceiro de cultura, um parceiro no desenvolvimento comercial, né? Em 2015, nós tivemos a Convenção Internacional em Santos, né? Inclusive, eu vou pedir ao final, se for possível, eu queria mostrar um vídeo que nós temos já salvo lá no computador, da nossa Convenção 2015. Se não for agora, logo depois do café, assim que entrar, eu queria mostrar para o pessoal, conhecer, que lá resume bem a origem, os fundadores, a sede, o que representa e tal. É uma coisa bonita que vai ser projetado, né? Ainda sobre a língua portuguesa, nós temos uma preocupação com os jovens, né? Conhecimento de culturas e informação, que hoje em dia é muito dinâmico, né? Então, nós temos que insistir para que o português seja bem falado, as pessoas saibam se expressar bem em português, não usar palavras truncadas, como às vezes usam, e insistir para que o português seja reconhecido como língua oficial da ONU. Isso já foi falado pelo Dr. Valdemir. Nós também defendemos esse ponto de vista pelo Elos Internacional, por todos os nossos clubes, entendeu? Porque realmente o português sendo língua oficial, ele vai permitir que haja mais intercâmbios culturais, mais comerciais, tradução dos documentos da ONU. A língua portuguesa ser apresentada nos trabalhos com tradução simultânea na ONU, o que não é feito, fala em outros idiomas, fala no nosso, entendeu? E também é importante, os jovens, muita gente aprende a falar espanhol, a falar inglês, mas muitos nem sabem falar o português direito. Então é importante isso, que a pessoa tenha um bom conhecimento da língua portuguesa para depois partir para outros idiomas, para quando até forem cobrados no exterior por outras pessoas que também falam português, não saber se pronunciar, se expressar, não saber escrever, né? Já foi falado aqui ontem que muita gente se forma em cursos que não sabem nem fazer um relatório do que aprendeu, mesmo em áreas técnicas, né? Então isso é uma coisa que a gente insiste. Inclusive nas reuniões do Elos Clube de Praia Grande, principalmente, é aquele momento da língua portuguesa que fala dessas características, do estrangeirismo, das dificuldades, das pérolas do Enem, que tem muita coisa errada que falam, entendeu? Então, esse é um ponto que o Elos Clube defende. Então, eu sugiro que, ao final do evento, como já foi falado pelo Dr. Valdemir, seja feito um documento que o Elos pode participar também, né? Para reafirmar a importância da língua portuguesa nos 280 milhões de habitantes que falam português no mundo, porque o Elos, que é da comunidade lusíada, que são os 8 países do mundo que falam a língua portuguesa, né, defende também esse objetivo desde o início, quando nem se falava em CPLP. Aliás, a CPLP tem uma história que ela foi criada a partir das ideias do Elos Internacional, a partir de um deputado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que era embaixador do Brasil em Lisboa, ele que lançou a semente de criação da CPLP, baseado na história da nossa comunidade lusíada, que é o nosso Elos Internacional. Também foi falado aí Dom João VI, queria lembrar que o Dom João VI é o patrono do Elos Internacional, né? Então, porque realmente foi uma figura que trouxe muita coisa para o Brasil e participou muito para a gente. O que é isso aqui? Ah, tá.
Nós temos um protocolo já, isso estava no texto, mas eu diria que eu já fui falado antes. Nós temos um protocolo já assinado em 2011 pela Marinês e com o Dr. Bizarro de Brasília para a defesa da língua portuguesa na ONU. Entendeu? Isso já foi tratado por nós já há algum tempo e eu espero que daqui vá em frente, né? Eu tenho aqui, inclusive, o nosso Estatuto da Federação, né? Porque o nosso Elos Internacional era simplesmente Elos Internacional da Comunidade Lusíada. Mas o Elos Internacional representa todos os demais clubes que tem no Brasil e em Portugal. Então, nós fizemos o nosso registro agora como federação, né, para ter uma precedência, ter uma organização para todos os clubes, né, e também temos um registro em Portugal. Nosso estatuto está registrado desde 2013 em Portugal, a Abraço esteve lá também com a gente. Então, nós conseguimos o registro do nosso estatuto lá no Departamento de Pessoas Colectivas, lá das Finanças de Portugal. Então, realmente, nossa federação está registrada como uma Federação Internacional Brasil-Portugal. Também temos contato com escritores, com autores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, que a gente hoje em dia com a internet troca muita informação sobre isso, eles ficam sabendo do nosso trabalho aqui. Então, esperamos reativar alguns clubes que já existiram nesses países antes quando era de Portugal. Esperamos que a gente consiga expandir o movimento ilista, que é um movimento não só da língua portuguesa, mas de companheirismo, participação, defesa da ética, defesa da cidadania, defesa da família, né? A participação das pessoas nos eventos. Então, eu convido a todos que não conhecem o Elos Clube, que procurem conhecer, participar do Elos aqui de Niterói, que todos estão daqui, né? É bem conduzido aí pela Matilde Carone e a participação dos elistas, que realmente é uma entidade, é um clube, é uma filosofia ilista, é uma filosofia de vida, criada pelo Dr. Eduardo Dias Coelho em 59, que eu acho muito importante de participar. E também os jovens, aproveitando também, e agora em 2017, dia 21 e 22 de outubro, nós teremos a nossa 31ª Convenção Internacional, que será no município de Praia Grande, perto de Santos, 30 quilômetros de Santos, mas está sendo preparado lá um evento muito bonito, com palestras sobre lusofonia, inclusive alguns palestrantes daqui eu já deixei contato para, se quiserem participar, serão todos bem-vindos. Nós estamos organizando a programação das palestras. Eu já tenho aqui a programação, se alguém tiver interesse em conhecer pelo menos a programação básica do evento, o local e tal, já posso distribuir para quem quiser aqui. Entendeu? Estatuto também temos quem quiser conhecer, que é da área contábil e jurídica, é um documento interessante que eu até já distribuí para alguns aí. Então, eu queria agradecer a possibilidade da participação do nosso Elos Internacional, dos Elos Clubes, e me coloco à disposição de todos para quiserem mais algum esclarecimento. Muito obrigado e bom dia a todos. Uma foto histórica. Tá bem? Então, uma calorosa salva de palmas para os e vamos ao café e daqui a pouco vamos pegar parte do livro da literatura. Muito obrigado pela presença e pela participação. Muito obrigado. Enquanto eu tenho o prazer de abrir essa sessão, que é magna, que o livro é a majestosa. A leitura é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, melhorar a memória. Cognição é guardar e repetir o que se guarda. Eu não sei se aqui já tem gente com mais de 60, mas quem quiser manter a memória, leiam, escrevam, que mexer com os dedos mexe com os neurônios. A leitura é um exercício importante para tirar as teias de aranha do cérebro, dos neurônios. Olha que eu tenho o prazer de estar à minha direita. Olha que ela fala, o cérebro humano pode ampliar continuamente seu potencial. A experiência é sua maior escultura. A leitura é uma forma de experiência. Ao meu lado, Luzia de Maria, autora de vários livros, dentre eles Amor Literário. E o outro, o Clube do Livro, Leitura e Colheita, de Luzia de Maria. E há alguns depoimentos muito importantes sobre a obra de Luzia Maria.
Esse livro disse Luzia de Maria, que é o D. Esse livro disse Afonso Romano de Santana. Esse livro, Amor Literário, é o mais eficiente guia para uma pessoa se apaixonar definitivamente pela leitura e pela literatura. É uma obra fundamental na história da leitura no Brasil. E a Ziraldo, olha o livro, e Ziraldo, o Clube do Livro, o livro dela tem que ser lido por tudo quanto é autoridade ligada à educação e à cultura. Nele se vai compreender como o assunto é importante para nós brasileiros neste século XXI. Ziraldo, não? Como ele escreve. Agora, bom, tem mais. Ela tem um currículo muito lindo. E à minha esquerda está o nosso acadêmico Aníbal Bragança, que é um justiceiro da memória de Francisco Alves, aquele que doou, ele escreveu um livro sobre Francisco, doou todos os seus livros para a academia, toda a sua fortuna para a Academia Brasileira de Letras. E o Aníbal não deixou haver sombra sobre esse vulto luminoso que é Francisco Alves. E o patrono dele, na Academia de Fluminense Letras, é Francisco Alves. Ele já colheu, pesquisou tudo sobre, ou quase tudo, sobre a vida de Francisco Alves. A mesa está constituída ainda da representante da acadêmica Fátima Cunha, da Academia Brasileira de Educação, foi secretária de Educação e Cultura do Estado do Rio. À sua esquerda, o presidente do Elos Internacional da Comunidade Luziana, Ramiro Cruz. À sua esquerda, o ministro da Cultura no Estado do Rio e no Espírito Santo, o acadêmico Zé Mauro Haddad. E à sua esquerda, o vice-presidente já eleito, presidente do Elos Internacional da Comunidade Luziana para a América Latina, a Luzia de Maria aqui, e a nossa professora acadêmica intelectual do ano, Matilde Schleiber Carone Conte, que é majestosa também na sua grandeza intelectual. Eu pedi licença a ela para botar no meu currículo que ela foi minha professora no curso de Direito. Estudar é bom, sabe? Mas fazer prova... É terrível fazer a prova da ordem, mas ela me ensinou a eu passar e ter a carteirinha de advogado, que não é fácil. Ralei 5 anos fazendo prova, mas ela me estimulou. E a direita, a presidente da Academia Niteroense de Letras, secretária da Academia Fluminense, a primeira mulher presidente do Cenáculo, a primeira mulher presidente da Casa de Horácio Pacheco, e a primeira e única do Aldo. De modo que eu, antes de começar a leitura, o presidente que veio lá de Lisboa, ora pôs, e ele deseja dizer umas palavras antes da iniciação do livro. Em homenagem a Portugal, vamos entregar a palavra a ele com uma salva de palmas. Muito obrigado a todos. Eu estou imensamente honrado de participar desta mesa de grandes mestres, de grandes figuras e defensores daquilo que nós mais precisamos valorizar e que você enfatizou com pequena apresentação em PowerPoint, provavelmente. Eu digo a vocês, muito humildemente, estou honrado, estou emocionado de ter recebido de vocês todo esse diferimento, essa coisa boa que é um agradecimento, e eu fico-lhe muito grato por isso e a todos vocês. Deus pregou-me uma peça porque eu era para ser um colega de vocês dentro do meu eu, do meu querer ser. Mas a vida me pregou peças e me fez trabalhar, e trabalho muito hoje.
chego a trabalhar quase 16 horas por dia, enfaticamente. Mas queria ter a oportunidade de dizer, o Elos fica mesmo muito honrado e orgulhoso e agradecido de tudo isso. Tudo que nós ouvimos aqui foi cultura, e isso é o mais importante para uma sociedade se reerguer. E nós precisamos muito de vocês que manderem não só essa nossa defesa da língua dentro da ONU, mas como está aqui um representante da cultura nacional, para que veja se conseguem que não caiam vazias as grandes palavras de vocês, para que mudemos o caráter nacional, o nosso nacionalismo brasileiro, porque embora português tenha igualdade de direitos, requeri para poder votar, e se caso fosse por voto distrital a nossa política, eu me candidataria dentro do meu município, da minha região, para representar aquilo que de melhor devemos fazer pela sociedade. Defesa da língua, defesa dos direitos, da igualdade, sem exclusão de nada. Isto é que eu peço para que vocês, acadêmicos, e não só, outras pessoas importantes devem estar aqui, que têm peso de serem ouvidos nas assembleias que frequentam, para que possamos revolucionar o nosso nacionalismo. Quando cantamos o hino, eu canto com muito fervor, não só de cá ou de lá também, mas aqui me entusiasmo muito, porque eu estou aqui há 58 anos, eles que eu vim de Lisboa não mentiu. Eu estive lá agora recentemente, convidado pela empresa dos vinhos verdes, eu tive que fazer uma ação, porque eu também sou importador de vinhos. Sou presidente internacional do Elos e termino em outubro. Como bem dito, o Zé Roberto vai dar continuidade e fará melhor do que eu, porque está dentro do berço onde nasceu o Elos. Para quem não sabe, é isso que eu ia dizer. O Elos é brasileiro, nasceu em Santos, idealizado por um sanitarista, um médico em Santos, que foi professor emérito em Santos, trabalhou na Santa Casa de Misericórdia, fez imensos serviços coletivos à sociedade santista. E aí criou o Elos, e o Elos é isso, defesa da língua, defesa dos costumes e as tradições luso-brasileiras, mas mais o luso-humanismo contido dentro da nossa língua, que é pregar o amor entre as pessoas e o coletivismo e a amizade. E a principal figura disso se afigura na família, a melhor célula e a que deve ser mais defendido dentro da nossa sociedade. A família é o berço de tudo, e que não se criem famílias cujos pais vão bater nos professores, que se criem famílias cujos pais vão apoiar os professores, exceto as exceções, é claro. Eu peço a vocês que lutem por isso que o Brasil mais precisa, civilidade e civilização. Muito obrigado, era o meu recado final para vocês. Falar do Elos, a gente depois acessa a internet e procura, tá bem? Convido a vocês todos, 20 e 21 de outubro, em São Paulo, Praia Grande, será a nossa convenção e a transmissão de posse para o nosso companheiro Zé Roberto. Boa tarde a todos, fico à vossa disposição e imensamente honrado por tudo. Muito obrigado, professor. Zé Roberto vai falar? Não. Zé Roberto, não. Ele está ali no celular, isso é uma tentação. Não me deixeis cair em tentação. Igual meus netos. A gente está conversando, ele está no celular. Esse negócio, os psiquiatras estão aí procurando uma forma de resolver esse grave problema do momento atual. Então, a professora acadêmica, a presidente do Elos, a Matilde, deseja manifestar o seu reconhecimento com a moção ao presidente do Elos e ao vice-presidente. Presidente Ramiro e o nosso vice-presidente Frutuoso, que tanto tem nos dado atenção aqui ao Elos de Niterói, eu quero agradecer a presença de vocês nesse nosso congresso. Tanto foi falado em gratidão, a gratidão é nossa. E eu queria, então, ofertar um certificado ao
ao vice-presidente, ao presidente e hoje também tornando sócio honorário, um elista que nos deu grande apoio. Eu faço ao Dr. José Roberto Frutuoso. Ao Dr. Ramiro, a nossa moção. E ao nosso sócio, o associado honorário, Antônio Abraços. A nossa gratidão pelo seu apoio contínuo. Muito obrigada. Ler aqui um escrito meu de agradecimento da minha presença. Ilustres académicos da Academia Brasileira Fluminense de Letras, elistas presentes, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade que me concederam para o uso da palavra. Agradeço particularmente à ilustre académica e minha amiga Franci Darigo, que foi em tempos passados operosa presidente do Elos Clube de Niterói, o convite para estar presente às comemorações do centenário da famosa Academia Fluminense de Letras, aproveitando esta minha manifestação para saudar a Academia na pessoa do seu ilustre presidente, Dr. Valdemir Bragança, desejando-lhes muitos anos de atividade cultural. Agradeço igualmente à atual ilustre presidente do Elos Clube de Niterói, companheira elista Matilde, pelo convite para participar deste painel sobre a língua portuguesa. Convites que se alicerçam na amizade de convívio elista. Quem tiver acesso à ata da fundação do Elos Clube não deixará de concluir que inicialmente o propósito foi de fundar uma associação de amigos que os reunisse num convívio de amizade e que, por isso, o chamaram Clube das Oliveiras. Porque se tratavam de amigos brasileiros e portugueses, todos imbuídos de patriotismo luso-brasileiro, resolveram definitivamente a dar-lhe a designação de Elos Clube, incumbindo-lhes a defesa, expansão e propagação da língua que todos falavam, bem como a defesa da cultura, usos e costumes de uma comunidade lusíada. Por isso, e dada a expansão dos Elos Clubes, foi fundado o Elos Internacional da Comunidade Lusíada, agregando todos os clubes existentes em qualquer parte do mundo que comungam no mesmo principal propósito. É no uso do idioma comum e na cultura que se fortalece a amizade. É oportuno referir a Eça de Queiroz, um dos maiores escritores da língua portuguesa, que pela figura de Fradique Mendes, personalidade que criou a sua maravilhosa obra literária, assim se pronunciou em carta que Fradique endereçou a Oliveira Martins. Transcreve: um homem, abre aspas, um homem só deve falar com impecável segurança e pureza a língua da sua terra. Todas as outras as deve falar mal, orgulhosamente mal. Com aquele acento chato e falso que denuncia logo o estrangeiro. Na língua, verdadeiramente, reside a nacionalidade. Lembremos-nos de Olavo Bilac quando escreveu: a pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto dos aparelhos económicos e políticos, é o idioma criado na herdade pelo povo. Não esqueçamos também Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa. Pela manifestação de Fradique Mendes, pelo cantar dos nossos poetas e afirmações ouvidas dos expositores no painel da mesa redonda
acontecido há pouco, mais se radicou em mim a certeza de que deveremos segui-los, fazendo o possível de falar e escrever a nossa língua, a bela língua portuguesa, última flor do Lácio, com impecável segurança e pureza, tal como Frederico Mendes recomendou. Tenho dito. Bem-aja. Muito obrigado.